Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Catanduva e você é nosso convidado especial para hoje nós estudarmos mais um tema especial e importantíssimo para você, para a sua salvação. Nós queremos ajudar a tua vida. Antes, porém, eu gostaria de abrir meu coração e desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, aqueles que ainda têm os seus pais. Eu quero que você saiba que foi Deus que escolheu esse pai para você. Então, por favor, valorize e o trate bem. Eu também sou pai, então eu ainda tenho meu pai, graças a Deus, comigo, seu Cláudio, a quem tenho orgulho de dizer que sou filho do seu Cláudio, e também tenho meu filho que está atrás da câmera aqui, o Felipe, e a minha filha Luena. Então, que Deus abençoe todos os pais do Brasil. Muito bem, hoje nós estamos mais uma vez, esse trio aqui de ataque, Rogério Baltazar e Djalma Monteiro. Rogério, boa noite, tudo bem contigo? Pronto para começarmos o tema? Boa noite, pastor. Mais uma vez aqui estamos para estudar a palavra de Deus. Eu também, assim como o pastor já disse, também quero parabenizar aí os pais, e principalmente o São Miguel, meu pai, 76 anos de idade. Deus tem concedido ainda saúde a ele, e também quero parabenizar a todos os pais, que todos, assim como nós aqui, tenhamos sabedoria na educação dos filhos, né, agora, essa obra tão importante. Djalma Monteiro, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, graças a Deus tudo bem. Também não vou perder a oportunidade de deixar aqui a minha homenagem a você, pai, ao nosso dia. Tenho só 3, dá para comemorar 3 vezes, olha só que bênção. 3 presentes. Mas também ainda tenho aí meu pai, graças a Deus. O nome dele, assim, a gente brinca que é o cúmulo da mentira, sabe? É Jovem Lindo o nome dele. Brincadeira, Jovelino. E eu deixo um abraço para o meu pai também, que creio que está vendo em casa, tá? E tenho um prazer tremendo de dizer ao Senhor, eu te amo, tá? Um abraço, papai, e um abraço a todos os outros pais também. Na realidade, hoje é o Dia dos Pais, mas nós temos um pai que é superior a todos. E esse pai é o Papai do Céu. E obrigado ao Papai do Céu, porque nos dá a vida, nos dá o sustento, nos dá condições de lutar e de vencer também. Muito obrigado por isso e obrigado a todos por estarem assistindo também aí. O Rogério falou que o pai dele tem 76 anos. O meu tem 74. Ganhei. Você é campeão. 84 vai fazer 85. E ainda corre, joga futebol. Estava ontem em cima de uma árvore lá, dando trabalho. O homem é saudável. Muito bem, nós hoje vamos estudar um tema que ele está linkado praticamente com o tema do domingo passado. Domingo passado nós falamos do sono da morte, onde estão os mortos, o que acontece quando a pessoa morre. E agora vem a maior resposta para a maior tragédia da humanidade, que é a morte. E o próprio Jesus, ele ensinou sobre isso, ele falou sobre esse assunto, e isso já vem aqui quebrando um monte de crenças, porque o próprio Cristo disse em João, no capítulo 5, no verso 28 e 29, esse ensinamento, Rogério Baltazar, João capítulo 5, 28 e 29, o que foi que Jesus falou sobre ressurreição, o que ele ensinou sobre este assunto, porque isso vem nos responder tantas coisas que as pessoas falam por aí, de que vai para não sei para onde, mas a ressurreição está ensinada aí. O que Jesus falou? Pastor, esse assunto é interessante e Jesus ele deixou claro para nós, né, sobre a ressurreição. E eu vou ler aqui. Então, João, eu peço que você acompanhe, abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você está, ou no seu celular, não sei onde você tem a Bíblia aí, mas é João capítulo 5, 28 e 29. Diz assim:
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Pastor, aqui Jesus ele está deixando claro para as pessoas, para nós, que todas as pessoas serão ressuscitadas. Quem morrer vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Todos, sem exceção. Agora, talvez alguém pense, vai ser bom, então todo mundo vai ressuscitar, mas tem diferença nessas duas ressurreições aí, não tem não? É por isso que tem duas ressurreições, pastor. Né? Tem uma... Eu vou antecipar alguma... Pode ir. A Bíblia diz que feliz é aquele, né? Agora, vou dizer quando é que vai acontecer a primeira e a segunda, então? Porque se são duas, tem um tempo, quando é que vai acontecer a primeira ressurreição? E quem é que vai fazer parte dela? Duas perguntas em uma só. Quando e quem que vai ressuscitar na primeira? Capítulo 4, verso 16. O microfone falhou. Antes de tudo, eu estou vendo aqui que o meu sogro está de lá ouvindo. Vai que ele fica com ciúme, né? Meus parabéns para o senhor também aí, viu? O senhor fez uma pessoa mais linda do mundo para que eu pudesse cuidar. Então, obrigado aí e parabéns para o senhor aí mais uma vez. Agora, a nossa questão está aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós vemos aqui que a primeira ressurreição, ela acontece na volta de Jesus, na primeira volta de Jesus. Ao Jesus voltar, ele então vai levantar do túmulo os mortos, mas quais? Aqueles que morreram em Cristo. Esses serão ressuscitados. E aqui vai partir para um outro assunto também, falando que aí nós, os vivos, juntando com aqueles que estavam mortos, ou seja, agora está todos vivos, né? Todos os salvos, né? Juntaremos e aí seremos então arrebatados. Tem alguns tentando adiantar o processo, dizendo que nós vamos ser arrebatados antes. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o povo de Deus vai ser arrebatado na volta de Jesus. Ele vai levar para encontrar com ele nos ares, porque o próprio Cristo não vai pôr o pé aqui nessa terra. Tá? Então, ele virá, ressuscitará o seu povo, e aí, juntando com o povo que estará vivo, todos nós encontraremos com ele nas nuvens dos céus. Muito bem. Nós estamos hoje falando sobre ressurreição. Já aqui foi lido um texto da Bíblia onde foi confirmado que haverá duas ressurreições. Haverá duas ressurreições. Então, a primeira ressurreição, segundo o texto que foi lido pelo nosso irmão Djalma, é a ressurreição dos justos, e ela se dará por ocasião da volta de Jesus. Mas acontecerá com os que estiverem vivos uma transformação extraordinária, algo fora do comum, algo realmente cinematográfico. Rogério Baltazar, 1 Coríntios capítulo 15, de 51 a 54, vem falando dessa transformação extraordinária que irá acontecer com os salvos no momento da volta de Jesus. Conta pra gente um pouco como é que vai ser essa transformação. Pastor, o texto diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E o versículo 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, pastor, essa transformação que o pastor disse aqui, ela é extraordinária porque todos seremos revestidos da imortalidade. Todos. Aqueles que ressuscitaram e os que estiverem vivos. E é interessante que ele fala de uma transformação que ela vai acontecer assim, né? No abrir e fechar de olhos. Eu acho assim, é algo que para a mente humana é incapaz, de repente, de entendermos. Tá? Você vai fazer, eu levei esses dias meu celular para poderem fazer uma limpeza nele, sabe? Tirar vírus e tudo mais. E levou 2 dias para poder fazer esse serviço. Chegou lá, tinha tanta coisa nesse negócio aqui, deu um trabalho, mas a transformação que Deus vai operar em mim, em você, vai ser tão grande e rápido que não dá nem para pensar. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E essa transformação nada mais é do que a natureza pecaminosa que está aqui dentro, que eu luto contra ela, ela luta contra mim, e assim vai, lá, ela vai ser tirada de mim, assim, ó, no abrir e fechar de olhos. Não existirá mais a natureza carnal. Tem um outro ponto que me chama a atenção aqui, pastor. Aqui fala que seremos revestidos da imortalidade. Alguns acham que somente porque a Bíblia garante que o pecado não surgirá uma segunda vez, nós não teremos lá o direito de escolha, lá quando eu digo na eternidade, tá? Mas continuaremos tendo o direito de escolha, e a prova está aqui. Nós seremos revestidos de imortalidade, continuaremos tendo o direito de escolha, com certeza não escolheremos mais errado, mas continuaremos sendo revestidos, porque imortal só tem um, é Deus. Nem os anjos são imortais, somente um, está escrito aqui, somente um é imortal. Então, se somente um e somente Deus é imortal, nós seremos revestidos e continuaremos com a liberdade de escolha para a eternidade, mas não escolheremos mais errado, para a honra e glória de Deus. Muito bem, eu quero só dizer para você que está nos acompanhando aqui, que você pode fazer a sua pergunta, pode interagir conosco aqui. Eu já quero dar o meu boa noite especial a todos esses, o Carlão Varolo, a irmã Lurdinha, a Ellen Colabone, a Eliane, a Renata, o Richardson, Luziane, o Sérgio Mesquita, todos esses que estão nos acompanhando aqui. Você pode receber o nosso abraço carinhoso, sinta-se abraçado e pode também interagir conosco fazendo a sua pergunta. Eu gostaria também de dar uma esticadinha nesse assunto da transformação. Eu sei, e hoje, na madrugada, nós perdemos um colega de ministério, o pastor Glauciano. O pastor Glauciano lutou bravamente contra uma doença assintomática chamada depressão. E por tantos medicamentos, por tanto tratamento, ele teve uma parada cardíaca agora de madrugada e faleceu. Então eu quero dizer para você que a transformação que Deus vai fazer na tua vida antes de Jesus voltar, ou no momento da volta de Jesus, é uma transformação que Ele vai mudar 2 coisas: o teu material, o teu físico e o teu emocional. Nunca mais existirá lembranças de coisas ruins desse mundo. Nunca mais haverá depressão, tristezas, angústia. Angústia nunca mais se levantará, é o que diz o profeta. Então, eu não sei o que você tem vivido na sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei que angústia tem apertado você. Eu só sei que Deus, quando voltar, quando Jesus vier nas nuvens do céu, Ele vai dissipar tudo isso de você. Vai acabar com todo esse sofrimento que talvez você tenha vivido, e algumas pessoas até não entendem por que
você vive isso, mas tenha esperança que será tudo transformado num abrir e fechar de olhos. Isso vai acontecer. Agora, nós falamos que isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo, na vinda de Jesus. Agora, e a segunda ressurreição? Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6 de Djalma. A primeira é com Jesus e quem faz parte dela apenas os justos. E a segunda? Quando é e quem que faz parte dela? Apocalipse 20. 5 e 6. A palavra de Deus diz assim, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então está voltando lá naquilo que li agora há pouco. Esta é a primeira ressurreição. Mas aí vem dizendo, no começo, já antes, os mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos, né? Aí o verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, a segunda ressurreição, ela vai acontecer também na volta de Jesus. Mas ocorrerão 2 voltas. Na segunda volta, os ímpios serão ressuscitados para ter apenas e tão somente um encontro com Cristo, para saber o porquê que eles estão ali e receber a sentença. E aqui vem dizendo, escolha, se tiver que escolher, escolha participar da primeira. Olha lá, o bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E é o que eu disse, não quero morrer, mas se tiver, que seja na primeira ressurreição. Tá bom? Então é muito claro, é muito didático a Bíblia aí, porque ela diz assim, olha, a gente está falando da primeira ressurreição, e algumas pessoas fizeram parte da primeira ressurreição, e a outra parte só ressuscitou depois de 1000 anos. Então está se falando da primeira, e disse, essa é a primeira, e na primeira foi uma parte, e o restante dos mortos só depois de 1000 anos. Então significa que vai ter uma ressurreição antes e uma depois do milênio, depois de 1000 anos. E quando eu falo a segunda vinda, que eu e o Djalma estamos falando, eu estou falando a segunda vinda e ele está falando a segunda depois do milênio. É porque eu sempre imagino que a primeira foi quando ele veio como criança, a segunda quando ele vem nos resgatar e a terceira o milênio. Mas é desse jeito mesmo. É a segunda volta, né? É a segunda volta, já está voltando pela segunda vez. Haverá uma ressurreição antes do milênio e uma outra depois. E a Bíblia é muito clara em dizer que a ressurreição anterior ao milênio é dos justos, aqueles que morreram em Cristo, e a ressurreição depois do milênio é a ressurreição dos ímpios. O problema de ser dos ímpios é porque serão destruídos, só esse, né? Não tem outro problema. Então eles vão ressuscitar para morrer de novo. Você nunca viu alguém morrer 2 vezes, mas isso ocorrerá. E tem alguns que vão morrer 3 ainda, hein? E a gente fala daqui a pouquinho. Vamos concluir esse assunto e a gente volta lá. Vamos com calma, nós estamos falando das ressurreições gerais. Gerais, são essas gerais, exatamente, porque tem uma filial aí. Rogério, o que vai acontecer com os ímpios depois que eles ressuscitarem? Ali, o Djalma acabou de dizer que a segunda ressurreição, depois do milênio, é dos ímpios. E eles ressuscitam para quê? O que vai acontecer com eles? Apocalipse capítulo 20, aí mesmo, de 7 até o 10. Isso. Djalma deu uma leve antecipada aqui que serão destruídos. Vamos ver o que o texto diz aqui, tá? Acompanhe comigo aí, você que está com a sua Bíblia aberta aí, Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja,
como o Djalma já tinha antecipado aqui rapidamente, todos serão destruídos. Então vamos lá. Aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição, quando Jesus voltou, esses estão na Cidade Santa, certo? Depois desses 1000 anos, a Cidade Santa desce e os que estavam mortos, aqueles que não ressuscitaram e aqueles que estavam vivos, que morreram por ocasião da volta de Jesus, ressuscitam, correto? Ressuscitam, então agora Satanás vai lá, ajuntam eles e vamos todos atacar a Cidade Santa para vamos ganhar essa cidade na força agora, porque nós somos aqui a maioria, e vai para tentar atacar a Cidade Santa. Mas o texto aqui, no finalzinho do versículo 9, diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui vem a destruição completa dos ímpios, daqueles que não se entregaram a Jesus, do Satanás, depois daqueles que se rebelaram juntamente com ele, os anjos caídos. Pastor, Sim. só deixando um recadinho para aqueles que estão lá em casa, nós temos um estudo que fala sobre o milênio, tá? Para que você não fique, mas o que é esse 1000 anos aí? Tá? Nós temos um estudo que fala sobre o milênio. Já fizemos ele lá no passado, acredito que não foi gravado. Nós vamos gravar então ele um outro dia para você e vai estar no canal do YouTube lá para que você possa acompanhar depois. Tá? Pode ficar tranquilo que depois nós vamos fazer e você vai entender melhor essa situação dos 1000 anos. Agora estamos falando sobre as ressurreições aqui e vamos continuar nessa linha. Mas nós vamos colocar depois lá no YouTube esse mesmo que nós já fizemos no passado e vamos mandar para você também. O Djalma, o nosso irmão José Carlos Pina, ele está dizendo aqui que morrer em Cristo é estar salvo. Exatamente. Os que morrem em Cristo? Exatamente. Aí nós vamos entender o seguinte, nós temos que estar com o nosso nome escrito aonde? No livro da vida. Quando eu bato com as 10, sabe? Quando morre, ali fechou o seu livro da vida. E agora, se você está com o seu nome no livro, amém, glória a Deus, porque você está no meio dos salvos. Agora, se você não tiver com o seu nome no livro da vida, misericórdia, porque estará na segunda ressurreição. E esse é o grande problema, nós temos que se preocupar hoje em estarmos ao lado de Cristo, para que o nosso nome possa estar sendo registrado no livro da vida. E aí sim, nós vamos estar morrendo em Cristo. Espero não morrer, mas se morrer, quero morrer em Cristo. É uma esperança muito boa, muito bonita essa na vida do cristão. Por isso que nós não temos que temer nada. Aquele que venceu a morte, ele está nos dando essa esperança de que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Djalma, o que vai acontecer com esse planeta depois desses acontecimentos? Está em Apocalipse capítulo 21, a nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra. Olha que coisa maravilhosa. Do verso 1 até o verso 4. Então vamos lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte lá não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, muita gente diz que esse mundo será destruído. Risque essa palavra do seu mapa ou esse termo aí do seu dicionário, porque esse mundo não será destruído. Aqui está deixando claro que essa terra será renovada, será reestruturada, ela voltará, não posso dizer ao seu estágio original, mas a originalidade, ou seja, ser pura de novo, como Deus criou lá no princípio, assim voltará. E aqui vem dizendo que nessa terra Deus fundará o seu tabernáculo. Sabe o que é isso? O trono de Deus será transferido para cá. O trono de Deus será transferido para cá. Ele purificará a terra e aí sim, na primeira volta, ele não põe o pé no chão, mas na segunda, depois dele descontaminar essa terra, ele colocará não somente o pé,
como seu trono, a base, o fundamento e tudo estará aqui. A sala do trono real estará presente aqui. E aqui diz que lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Alguns irmãos nossos, amigos nossos, às vezes confundem esse verso, dizendo que você não terá mais lágrima. Meu amigo, no céu nós não teremos nenhum tipo de doença. E a falta de lágrima deixa de lubrificar os olhos, você poderia ficar cego. Então aqui está falando, não enxugará dos olhos toda a lágrima, até mesmo porque, se você voltar no que o Rogério acabou de ler, você vai ver que vai falar de uma destruição, destruindo os ímpios. Quem estará no meio dos ímpios? Meus amigos, eu torço para que não seja o meu filho, não seja o meu pai, não seja a minha mãe, e é claro que eu também não esteja do lado de lá. Mas você já parou para pensar, se você estiver no meio dos salvos, e os seus familiares estiverem lá, será que você vai ser tão assim que não vai chorar? Ah, vai chorar. E aqui diz que então vai enxugar as lágrimas, ou seja, você vai ser confortado pelo Rei do Universo, Ele te confortará. Mas as lágrimas nos olhos aqui nós continuaremos. Nós não choraremos de dor por causa da morte, por causa da separação ou algo parecido. Mas as lágrimas aqui vão continuar, não tem como, senão teríamos a cegueira na eternidade e lá não terá. Alguns especialistas dizem que eu digo especialistas porque alguns teólogos dizem que essa vai ser esse choro em que o Djalma está falando, vai ser a última vez que as pessoas chorarão com esse sentimento de tristeza. Porque realmente você está salvo e saber que um familiar, um ente querido seu, um amigo íntimo seu está sendo destruído. E aí é por isso que o texto diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, porque nunca mais haverá esse sentimento de perda, né? De tristeza. É a última vez. Agora, meus amigos, vamos entrar numa bola dividida aqui. É claro, a Bíblia não precisa nem interpretar aqui. Lá em João, no texto que nós lemos, diz que haverá duas ressurreições. Lá no Apocalipse diz que uma é antes e outra é depois do milênio. Lá diz que, em João, diz que uma ressurreição, a primeira é dos justos e a outra é dos ímpios. Não tem o que correr para lugar nenhum. Mas vamos para Daniel, no capítulo 12 e no verso 2, seu Rogério Baltazar, leia esse texto e como é que a gente entende esse texto de Daniel, capítulo 12, verso 2. Assim diz o texto: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Pastor, aqui o texto está deixando claro das duas ressurreições também. Sim. Certo? Qual é a pergunta? Quem que vai fazer, quando vai ser, quem que vai fazer parte dessas duas ressurreições aí? Quando vai ser? Deixa eu ler o verso 1, porque ele dá uma contextualizada aí. O verso 1 diz assim, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida que o Djalma já citou. Muitos dos que dormem no pó da terra, que é o texto que você leu, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Então, isso aqui nos leva a entender que é exatamente no momento da volta de Jesus, no momento de grande angústia, quando Jesus vem, quando Miguel se levanta, mas aqui está falando de dois grupos, que naquele momento da volta de Jesus haverá duas ressurreições, que diz aqui, olha, uns ressuscitarão para a vida eterna, que é a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, e outros para a vergonha e horror eterno. Pastor, aí entra um detalhe, que está lá em Apocalipse 1:7, não sei se era isso que o Djalma ia falar aqui. Vocês estão afinados. Mas diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Ou seja, aqueles que crucificaram Jesus,
eles vão ressuscitar, é aqui uma ressurreição especial, né? Eles vão ressuscitar Que para de ver... especial não tem nada, né? É especial, a gente fala especial porque é uma coisa à parte, né? É a Por parte. isso que eu falei aquela hora de geral. Uhum. Esses aqui, eles estão, vão lá, perdidos, que o texto já fala isso, eles estão perdidos, mas eles vão ressuscitar para ver que era Jesus aqueles que eles crucificaram, que mataram. Djalma, se quiser completar. Não, era essa passagem mesmo que eu já estava aqui, ó, na agulha já. E é interessante nós lembrarmos também que quem traspassou a Jesus? Aí nós vamos lembrar apenas e tão somente dos judeus, dos romanos e tudo mais. Mas, meus amigos, eu gosto de lembrar daquilo que Jesus falou para Saulo, que se tornou Paulo. Por que me persegues? Mas quem és tu, Senhor? És Cristo, eu sou o Senhor. Tal. Saulo estava perseguindo a quem? A Cristo. Quem foi que traspassou a Cristo? Todos aqueles que perseguiram, aqueles que tiveram um domínio ou uma proeminência, tá? Para chamar, para congregar pessoas e tudo mais, para lutar contra o poder de Deus. E assim como Saulo tinha, e tinha um poder muito grande sobre várias pessoas, era um líder, tivemos também outros grandes líderes ao longo da história que lutaram contra Cristo, ou seja, traspassaram a Cristo também lá atrás. E esses também, com toda certeza, se levantarão. E verão contra quem lutaram. E eu também quero até acrescentar algo aqui, dando uma interpretação, porque o próprio Cristo disse, amigo de Djalma e Rogério, que quando alguém faz alguma coisa a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, ao longo da história do cristianismo, muitos bravos guerreiros, homens de Deus, morreram silenciosos ou às vezes até cantando, queimados, crucificados também, decapitados. Então esses atingiram a Cristo, porque foi em nome de Jesus que eles morreram. E essa frase de Jesus dizendo que fez o bem a um desses pequeninos, a ele fez também o mal. E eu acredito que esses que fizeram mal para os seus discípulos e aqueles que fizerem mal para você, ou para mim, ou para nós aqui que estamos falando em nome de Jesus, eles também receberão esse momento de verificar que nós estamos em nome de Deus, nós estamos em nome de Jesus, e que seremos ressuscitados. Naquele momento, você imagina só uma pessoa que matou, por exemplo, um missionário, que matou um servo de Deus que estava levando a mensagem de Jesus, e agora ressuscitam os dois, um para a alegria e o outro para a tristeza, para ver que aquele a quem ele foi algoz, que matou, agora está feliz com a ressurreição do encontro do Salvador Jesus Cristo. Então, essa ressurreição, chamada de especial, tem esse propósito. Poderíamos dizer que é um propósito didático, né? Para que eles possam realmente ver que mexeram com Deus e com a menina dos olhos de Deus, com aqueles a quem Ele ama. Vamos resumir aqui então. O texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todo olho verá, até aqueles que transpassaram. Isso responde à ressurreição dessas pessoas. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que os mortos em Cristo justos ressuscitarão primeiro. Então está aí, quem vai ressuscitar primeiro? Os justos, aqueles que morreram em Cristo. Se você estiver por aí e ouvir o som de trombeta, a voz do arcanjo, é Jesus voltando, e você pode correr que você vai se encontrar com aqueles que morreram em Cristo, que deixaram saudade, que são justos. Os pios, os ímpios, só depois do milênio. Rogério, 1 Tessalonicenses 4,17, diz que os justos que ficarem vivos serão transformados. Serão revestidos de imortalidade. Serão glorificados. O corpo glorificado que será exatamente como o corpo de Cristo ficou quando ele ascendeu ao céu, um corpo glorificado. Djalma, em Apocalipse, capítulo 6, de 15 a 17, e em 2 Tessalonicenses 2,8, diz que os ímpios vivos, por ocasião da volta de Jesus, serão destruídos. Mortos. Os ímpios serão destruídos. Será uma situação que não tem comparação. O povo está aí com medo desse negócio de Covid, né?
O que nós temos que ter medo é realmente de não estar com o nosso nome no livro da vida. Hoje nós precisamos estar com o nosso nome no livro da vida. E não é medo da morte. É muito pelo contrário. A recompensa que nós teremos será muito melhor do que qualquer outra coisa, do que a morte. E será vivermos a eternidade. Vivermos a eternidade com Cristo. Rogério, Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz exatamente isso, né? Qual que é a recompensa? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? Feliz. Porque eles vão fazer o quê? Vão reinar com Cristo por 1000 anos. E depois? Viverão a eternidade. A eternidade aqui, como já disse o Djalma. E após os 1000 anos, Djalma, continua em Apocalipse 20, versos 7 a 9, o que vai acontecer com o inimigo? O que vai acontecer com os ímpios mortos que morreram por ocasião da volta de Jesus? Uma das coisas mais justas que irá acontecer, mas também uma das coisas mais tristes. Porque quando a Bíblia fala sobre esse grupo, a Bíblia fala que não é um grupo pequeno. A Bíblia diz muito pelo contrário. Aliás, Djalma, vai ser o único momento da história da humanidade que todos os seres humanos estarão vivos no mesmo momento. Reunidos ali. Né? Só que todos, nós temos que lembrar do seguinte, haverão 2 grupos. Um estará do lado de fora da cidade santa, o outro estará do lado de dentro da cidade santa. Aí está a diferença. Só que nós temos que lembrar também que o número que estará do lado de dentro é um número pequeno, em comparação com o número que estará do lado de fora. E quando nós olhamos a Bíblia fala que o número de dentro é um número grande. Mas em comparação um com o outro, o de dentro é bem menor do que o de fora. E eu estou dizendo isso porque muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus e tudo mais. A voz de Deus está aqui, a palavra de Deus. Não tem voz do povo que supera ela. E muito pelo contrário, foi a voz do povo que sacrificou o próprio Cristo. Tá bom? E aqui a palavra de Deus diz que nesse dia vai acontecer a maior destruição que poderia acontecer nessa terra. A humanidade que não se arrependeu, que não aceitou o sacrifício de Jesus, não aceitou ser purificado pelo sangue de Cristo, será destruído, irmãos. Eles vão tentar destruir a cidade santa. Justo. E serão destruídos, não é porque vão tentar destruir a cidade santa, viu? Porque não se consequência arrependeram. dos seus pecados. Porque não se arrependeram. A oportunidade de salvação é hoje, é agora. Por isso eu gosto muito de Hebreus, quando diz lá, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. A sua decisão tem que ser tomada hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã não pode ser, será tarde. Por favor, aceite o chamado hoje, porque Cristo quer salvar. Ele está tão desesperado em te salvar, que Ele deu a própria vida para morrer por você. E por mim também. E Ele está esperançoso de que você vai aceitar. Amém. Rogério Baltazar, suas considerações finais neste assunto, que é uma esperança muito grande para toda a humanidade, para todo cristão, aquele que aceita Jesus, a vida, a ressurreição. Pastor, Isaías 28, 21, fala que Deus operará, nesse momento que o João estava falando aqui, uma obra estranha para Deus. E quando a gente olha para Deus, vendo que Deus é amor, parece realmente ser uma obra estranha. Mas ainda assim eu acredito que é uma obra de amor, porque aqueles que escolheram não aceitaram Jesus, vamos falar assim, não aceitaram a Jesus. Eles decidiram viver a vida que eles queriam, em pecado, sofrimento, dor. Imagina se ficasse uma eternidade inteira sofrendo. Deus trará uma destruição com efeitos eternos, não é? E ainda, Deus é maravilhoso, porque quando você olha Ezequiel 18, 23, fala que Ele não tem alegria nenhuma na destruição do ímpio. Na verdade, o desejo de Deus é que todos se arrependam, se convertam dos seus caminhos e se entreguem a Jesus, porque o desejo de Deus é salvar a todos. Eu posso afirmar com certeza que o desejo de Deus é salvar a mim, de João, o pastor, todos que nós estamos aqui, mas salvar você também. Esse é o apelo que eu faço. Aceite o sacrifício de Jesus, aceite Jesus como seu Salvador, para que você viva. Tem um texto, não sei se o João vai lembrar ali, que fala assim,
Deus coloca aqui em Josué Josué 1, 6-9. 6-9. Eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Não, aí Deuteronômio. Deuteronômio. Né? Mas aí ele fala assim, todavia eu peço que você escolha A vida. a vida. Deuteronômio 30, verso 19 e 20. Djalma, suas considerações finais, então. Já que ele falou de Josué e eu complementei ainda, completando, eu gostaria de deixar aqui o texto então de Josué. Eu amo muito esse texto, porque aqui fica uma mensagem de Deus para você que pensa que muitas vezes é difícil seguir no caminho do Senhor. E aqui diz, ser forte e corajoso, pois eu farei você entrar na terra prometida. Deus está dizendo que vai fazer nós entrarmos lá, adentrarmos essa cidade. Mas ele diz que vós fareis outros ainda entrar. Está falando para Josué que fareis esse povo entrar na cidade santa. Ou seja, lá na Canaã, e está falando para nós aqui sobre a nova Canaã, sobre a cidade santa. Eu quero estar lá, meu amigo e minha amiga. Jesus faz um apelo para você hoje, não sou eu, Djalma, não é o pastor Tom, não é o Rogério. Mas Jesus faz um apelo para você hoje. Aceite o sacrifício de Jesus. Quando o carcereiro pergunta para Paulo, o que preciso fazer para ser salvo? Ele responde, crê e será salvo tu e a tua casa. Esse é a bênção que Deus te dá. Deus te derrama uma misericórdia tremenda, apaga tudo que você tem para trás e diz, me aceite hoje, que eu te perdoo em tudo e levarei você comigo. E ele está doido para dizer aquilo que ele disse para o ladrão na cruz. Certamente estarás comigo no paraíso. Jesus quer dizer isso. Você quer ouvir dele? Abra o seu coração. E com certeza ele lhe dirá isso ainda hoje. Deus te abençoe. Pastor, só antes do pastor entrar para encerrar, é lógico que aqui nós não usamos todos os textos que tem na Bíblia que falam sobre isso. Sim. Aí gastaríamos muito mais tempo. Mas se você quiser, pode enviar algumas perguntas mesmo depois. Sem dúvida. Para a gente, e a gente vai estar respondendo aqui, né? Nos Nos comentários. Outra coisa, um outro detalhe, o Djalma já disse do milênio, o estudo 5, ele está lá na página do YouTube da igreja, estudo 5, o milênio. Então já tem um pouquinho sobre falando esse assunto também, já está lá, já está gravado. Entra lá, deixa o seu like, olha só aí, deixa o seu like, seu comentário, nos ajuda também com a nossa página lá também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito bem, olha só, nós já estamos ficando altamente youtubers aqui. Se inscreva no canal, não esqueça de colocar o sino ali, que é para você receber notificações das nossas postagens. Mas eu quero concluir também fazendo uma oração com você, dizendo que eu espero que o Senhor Jesus esteja na tua vida. Ele próprio disse assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. E se você morrer, ainda que você morra, viverá, porque Ele vai te fazer viver. Então, você tem nossos contatos, e eu tô tendo, assim, contatos incríveis, maravilhosos, aceitando como sendo de Deus. Uma pessoa, a Bárbara Rocha, de Embaúba, entrou em contato conosco. Nós já vamos fazer um pequeno grupo na casa dela. Se você estiver assistindo aí, você e teu esposo, Bárbara, o Senhor Jesus está mandando um missionário, uma missionária para fazer o culto na tua casa. E se você também está nos acompanhando, assistindo esses estudos, quer um contato, pode escrever para a gente. Tem um monte de gente aqui que vai ter muita alegria de responder para você. Eu convido você nessa hora para nós encerrarmos com uma palavra de oração. Eu vou pedir para o meu irmão Djalma que ore conosco para nos despedir nesta hora em oração. Querido Deus e amorável Pai, mais uma vez estamos na qualidade de seus filhos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas ao mesmo tempo leve essa mensagem para que possa tocar no coração de pessoas e que o seu Espírito Santo possa estar atuando no coração de cada um que se encontra do outro lado ali da tela. Pai querido, nos abençoe e nos guarde. Nos ajude nesse coração duro que nós temos. E eu sei que esse coração de pedra, somente o Senhor pode transformar no coração de carne. Por favor, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Carregue o seu povo
e, por favor, Senhor, conduza todo esse povo à salvação. Pai querido, peço mais uma vez sobre as pessoas que estão aí no leito de dor, sofrendo com tantas situações difíceis, entre elas também esse Covid-19. Peço que o Senhor, por favor, atue com a sua infinita misericórdia, retire esse mal de nós, ó Pai. Peço em favor da Vânia, peço em favor da Franciele, uma menina de 17 anos, a mãe está em desespero, também contaminada, e a família inteira. Mas a menina tem comorbidades, tem algumas dificuldades, está lutando e estão pedindo a oração, a sua intercessão. Por favor, Senhor, coloque a sua mão, atue sobre eles. Amém. Tem outros nomes mais que eu poderia citar aqui, mas nesse momento peço que o Senhor nos cure do pecado. Tenha misericórdia de cada um de nós. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo domingo estaremos aqui para estudar mais um tema da Palavra de Deus. Que Deus o bendiga sempre.